linha amarela. A linha azul, que nós estamos vendo aqui, é como os empresários avaliam a situação atual, e a linha amarela é como vem as expectativas para os próximos meses. Você vê que piorou expressivamente. E a Fundação Getúlio Vargas também perguntou aos empresários dos diversos setores da economia quais os motivos que levavam a essa queda de expectativa. E a indústria é que sente a maior preocupação, o setor industrial é o que sente a maior preocupação, e basicamente por problemas de falta de insumo, irregularidade no fornecimento de insumo e dificuldades na importação. É a mesma coisa para o comércio, dificuldades de importação e de obtenção de insumos, e também para o setor de serviços. Quer dizer, ou seja, os problemas são os mesmos que o governo tem que olhar. Dificuldade na importação, obtenção de insumos e a demanda. A demanda não tem muito o que fazer, né? Vai cair mesmo por causa da crise. Mas o quadro tá bem definido e, enfim, é nisso que tem que agir. Ajudar insumos e ajudar a importação. Renata. Muito obrigada, Sardenberg. O que o governo ainda está devendo na resposta econômica à pandemia? Por que tanta demora? Um assunto de tantas conversas minhas aqui com a Giovana, com o Sardenberg, são perguntas que o novo episódio do Assunto responde em conversas com o economista Manuel Pires, da Fundação Getúlio Vargas, e o jornalista da Globo em Brasília, Valdo Cruz. Logo mais, o episódio fica pronto no G1 e nos aplicativos de podcast. Um comentário numa rede social feito por Carlos Bolsonaro, filho do presidente, desqualificou o papel do Estado no socorro aos estragos provocados pelo novo coronavírus. Um comentário que recebeu duras críticas. No Planalto, o vereador Carlos Bolsonaro é chamado de número 2. Na reunião do presidente com governadores do Nordeste semana passada, por exemplo, faltou lugar na mesa para alguns ministros, mas não para o vereador Carlos. Ontem, ele disparou numa rede social contra o isolamento e também contra a ajuda aos mais vulneráveis neste momento de pandemia. Na contramão de todas as autoridades de saúde do Brasil e do mundo, ele escreveu: "O desenho é claro, partimos para o socialismo, todos dependentes do Estado até para comer. Grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Conseguem, a passos largos, fazer o que tentam desde antes de 1964. E tem gente preocupada com a fala do presidente." O historiador Boris Fausto considera que, além de ignorar a gravidade do momento, Carlos Bolsonaro mostra desconhecimento da história política do país, que nunca foi socialista. A volta é uma coisa implantada, é um implantado, não faz sentido nenhum. E depois pensar que o auxílio a pessoas numa situação desesperadora como a que estamos vivendo equivale a socialismo, realmente é não entender nada ou fazer-se de bobo, né? Porque nesse caso o presidente Trump seria um socialista, porque os Estados Unidos, pela mão dele, com apoio no Congresso, está gastando bilhões e bilhões para tentar minorar o sofrimento das pessoas infectadas. O historiador ressalta que comportamento como este é danoso para o país. São essas coisas perturbadoras, porque na ideologia dos homens que dão, em parte ou em grande medida, dão as cartas desse governo, existem duas coisas. Primeiro, é preciso ter sempre um inimigo a combater, um inimigo fabricado, um inimigo fantasma, mas sempre precisa isso. E depois é preciso criar polêmicas à margem. Só que agora nós não estamos mais no plano sequer de erros ou não. Trata-se de um absurdo que só confunde no momento em que a gente deveria estar unido. O cientista político Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, também acha que essa atitude do filho do presidente é um desserviço ao país. De quem não está sintonizado com o problema. Acho que a questão agora é muito mais olhar para o presente, não é? Do que olhar para o passado, do que olhar para o futuro. E
e ter muito claro, né, que está morrendo gente, tem gente sendo infectada e que se a gente não socorrer essas pessoas e não tiver o mínimo de coordenação política entre presidente, governadores e prefeitos, vão morrer muito mais. A gente não pode ficar perdendo tempo com disputa política. O Estado tem que lançar mão de instrumentos, né, para poder prover, de um lado, a sobrevivência das empresas e de outro, um padrão mínimo de dignidade para as pessoas. Sem Estado vai ser muito pior. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre a postagem de Carlos Bolsonaro. Integrantes do governo evitam falar em público sobre a postura do filho do presidente, que na prática ecoa o discurso do pai. Preferem tratar como pensamento próprio do vereador. A seguir, vendas online, um dos poucos negócios que crescem durante a crise do coronavírus. Nova linha Brilhante, o primeiro lava-roupas do Brasil com ação sanitizante que mata vírus e bactérias. Lavar bem as roupas é essencial para evitar a transmissão de doenças. Brilhante, mata vírus e bactérias e protege sua família. É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas